Gente do céu, voltei, consegui voltar. Eu me organizei para voltar no final de 2022 e quando eu vi, a gente já está em março de 2023. Afe Maria. Enfim, 2022 foi um ano bem desafiador para mim, um ano em que o céu me colocou em situações para que eu cuidasse mais de mim e para que eu me organizasse mais. Foi um ano de muitos aprendizados. Eu quebrei o meu ombro direito, também tive que tratar de uma lesão no joelho, e a minha rotina teve que ser totalmente adaptada para encaixar as atividades de recuperação das minhas articulações. Com isso, eu acabei me ausentando um pouco dos meus canais de astrologia, mas eu continuei atendendo os meus clientes amados, porque os meus clientes são sempre a minha prioridade. Mas tudo bem, desafios são comuns em um ano que antecede o ingresso de Plutão em um novo signo, porque Plutão revoluciona mesmo, mexe com tudo que não serve mais na nossa vida e que por algum motivo a gente fica insistindo em uma certa zona de conforto, sabe? E se você é novo por aqui, não está entendendo nada, eu sou a Cris Farias, eu sou astróloga, sejam todos muito bem-vindos, que nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o principal acontecimento celeste de 2023. Plutão ingressa em Aquário no dia 23 de março de 2023. Logo em seguida, no início de maio, ele inicia um período retrógrado e durante essa retrogradação ele retorna para Capricórnio até que no dia 11 de outubro ele retoma o caminho direto, ingressando em Aquário novamente em janeiro de 2024, onde ele vai ficar até 2043. A última vez que Plutão passou por Aquário foi no final do século XVIII. E Plutão revoluciona, ele representa o poder de uma transformação muito grande. Um dos eventos marcantes do ingresso de Plutão em Aquário foi a Revolução Francesa, que acabou com a monarquia na França, dando espaço para uma representatividade popular, que hoje a gente chama de democracia. Liberté, égalité, fraternité foi o lema da Revolução Francesa, que lutou por liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para poder fazer tudo o que não prejudique as outras pessoas. Igualdade para que todos tivessem os mesmos direitos, independentemente da sua religião ou classe socioeconômica. E fraternidade para que se fizesse aos outros o bem que se gostaria de receber. O lema defendido pelos ativistas foi baseado nos privilégios que a igreja e a nobreza tinham, com a isenção do pagamento de determinados tributos e o direito de cobrança de impostos por suas terras, enquanto o povo pagava por tudo isso, criando assim uma desigualdade social muito grande. Esse é um exemplo do poder de Plutão em Aquário. E para que essas revoluções aconteçam, né, meio que a partir de 2023, as ideias e planejamentos dessas revoluções já começaram muito antes. 2022 funcionou como uma fase final ali de despedida, né, em que novos protótipos já estão sendo apresentados, vamos dizer assim, né? E agora, em 2023, a gente vai fazer os primeiros testes, né, durante esse período aí, em que vai estar em Aquário, para que em 2024 se implante, de fato, o processo de mudanças que vai durar ao longo dos próximos 20 anos, a partir de 2024. A diferença da passagem de Plutão pelo signo de Aquário do final do século XVIII para agora é que naquela época a humanidade estava sob a influência do elemento terra. E dessa vez a gente está sob a influência do elemento ar, o próprio elemento de Aquário. Tá, e o que, que isso significa, né? As grandes conjunções entre Júpiter e Saturno acontecem a cada 20 anos. E durante aproximadamente 200 anos, elas acontecem somente nos signos de um determinado elemento. Até que depois, né, após esses 200 anos, elas passam a acontecer nos signos do próximo elemento. Na astrologia ocidental, a gente considera como elementos fundamentais da natureza o fogo, a terra, o ar e a água. Cada um desses elementos carrega um tipo de energia.
Quando Júpiter e Saturno se encontram no céu, ou seja, quando eles estão basicamente no mesmo grau e signo, esses dois planetas proporcionam importantes acontecimentos ligados principalmente às religiões e à política. Até dezembro de 2020, nós vivemos sob a influência do elemento terra, um elemento que está relacionado ao conforto, ao dinheiro e ao poder. No dia 21 de dezembro de 2020, a gente passou pela primeira conjunção entre Júpiter e Saturno em um signo de ar, marcando assim uma mudança da era de terra para a era de ar, tá? E o elemento ar, ele tem relação com a busca de conhecimento, com a coletividade e com as inovações. Por isso eu acredito que as revoluções voltadas para a coexistência das religiões e raças, as inovações nos métodos de ensino vão ganhar força com o ingresso de Plutão em Aquário. Plutão traz à superfície tudo que estava escondido no porão. O racismo, ainda existente na mentalidade de muitas pessoas, ganhou repercussão internacional com a morte do afro-americano George Floyd em 2020, que foi assassinado por policiais nos Estados Unidos, reacendendo o movimento Black Lives Matter, que já existia desde 2013. Mas com a morte de Floyd, o planeta Terra recebeu um chacoalhão em relação aos temas racistas. Hoje, a intolerância a atitudes racistas ainda está longe de ser resolvida, mas há um processo ativo de revisão com relação à forma como os negros são tratados. E a partir do ingresso de Plutão em Aquário, a tendência é que a luta pelo tratamento igualitário em relação aos negros ganhe força. Mas, como eu já disse, essas mudanças passam por um processo, tá? Não é no dia em que Plutão ingressar em Aquário que tudo vai mudar. Até porque ele volta para Capricórnio, né? Nos dando oportunidade para a gente fazer os últimos ajustes em todos os processos de mudança que a gente quer implantar. Fazendo uma analogia bem fácil para ficar claro para todo mundo, é como se nos últimos anos tivesse rolado um namoro. E 2022 foi o ano em que se decidiu casar. E quando Plutão ingressa em Aquário em 2023, o casal junta as escovas de dentes para dar aquela ensaiada na vida sob o mesmo teto. Até que em 2024 rola o casamento de fato. E é a partir daí que a gente começa a perceber as mudanças de uma forma um pouco mais evidente. Mas só lá por 2042 que todas as transformações provocadas por Plutão vão ser consolidadas de verdade. Um dos acontecimentos que eu acredito que vai ganhar força com o ingresso de Plutão em Aquário são os carros elétricos. Nos últimos anos, né, várias montadoras já lançaram seus carros elétricos, mas a rede de abastecimento ainda é carente. Não é em toda esquina que a gente encontra pontos de abastecimento elétrico. Mas com o ingresso de Plutão em Aquário, a tendência é da expansão da implantação desses pontos. A procura por carros elétricos também vai receber um empurrão, também por questões ambientais, porque Aquário é um signo bastante relacionado à sustentabilidade. E o petróleo, base dos combustíveis atualmente, tende a ser cada vez mais substituído pela energia limpa gerada pelas estações eólicas, né? Até porque a humanidade agora está sob a regência do elemento ar, certo? Que a gente falou lá no início do vídeo. Em geral, a gente sente essas mudanças de uma forma mais evidente em relação aos assuntos coletivos, que interferem na nossa rotina, mas que quem tem facilidade em se adaptar nem percebe as transformações que estão acontecendo. Mas para algumas pessoas como eu, por exemplo, que estou ligada nos movimentos celestes e passei por muitos desafios em 2022, eu estou esperando por uma grande reviravolta na minha vida. Sabe lá o que vai acontecer. E você, passou por muitos acontecimentos marcantes em 2022? Já tem ideia do que está em transformação na sua vida? Conta para mim, eu adoro saber. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem as informações desse vídeo, porque elas foram preparadas com muito carinho, especialmente para vocês. E para receber mais informações sobre atendimentos astrológicos ou enviar sugestões, escreva para mim. O meu e-mail é astrologia@crisfarias.com.br. Gratidão sempre. Tchau, tchau.